E quanto custa para você? Para você, eu sei que a primeira palavra é frustração, cansaço. Eu fico exausta, Tati. Eu tento ensinar a respiração para o meu aluno toda a aula e ele não aprende. Meu, toda aula eu tento ensinar a respiração para ele, ele não atende. Ele não aprende. Justamente porque tentar impor um padrão respiratório o tempo todo é o jeito errado de fazer isso. Então, a partir de hoje, você simplesmente não vai tentar impor um padrão, você vai observar o teu aluno. Observa a maneira como ele respira. E no momento oportuno, você ensina para ele alguma coisa diferente para ajudar o corpo dele. Você ensina para ele alguma coisa diferente a respeito dessa respiração. De repente você vê que ele tem uma respiração paradoxal, e olha que interessante, esse paciente tem muita tensão nos trapézios, ele tem uma gastrite, ele tem uma dor na cervical, e ele tá aqui, ó, só usando musculatura acessória. E aí, se você observar e verificar isso, aí sim você vai lá e ensina de outra forma. Aí sim você vai lá e dá orientações para o seu aluno a respeito da respiração, não impondo um padrão, mas preparando o corpo dele para que ele possa respirar livremente, sem usar musculatura acessória, sem ficar massacrando o estômago, sem aquelas crenças que geralmente os alunos têm de que não pode respirar no abdominal, não pode respirar não sei aonde, que a respiração tem que ser de um jeito ou de outro, que ouvem por aí, enfim, né? E daí chega no estúdio de Pilates, de repente ouve mais coisa errada. Então, é mais interessante, é muito mais produtivo se a gente olhar para o nosso aluno, observar, enxergar ele de verdade. E aí, dessa forma, a gente consegue evitar um monte de erros, evitar um monte de desconforto, evitar um monte de aumento de dificuldade sem necessidade. Já reparou que às vezes você dificulta o trabalho do teu aluno sem a menor necessidade? Já é difícil, gente. Fazer movimento já é difícil. Sair de casa e ir para aula de Pilates já é difícil. Aí chega lá, você quer dificultar mais ainda? Sabe? Dificultar o processo? Dificultar o fato de que ele tá ali e ele vai ser um desconforto todas as vezes? Não tem a menor necessidade. Quer ver como que te atrapalha? Olha só. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Usar a respiração na aula de Pilates do jeito errado atrapalha demais as pessoas que têm cervicalgia. Demais. E talvez você nunca tenha pensado nisso. A pessoa que tem cervicalgia, ela já está fazendo uma sobrecarga mecânica nessa cervical. E essa cervical pode ser que tenha um processo degenerativo, pode ser que tenha uma hérnia, pode ser que não tenha nada. A maioria dos casos não tem nada. Dói por sobrecarga mecânica. Não é que tem uma hérnia que está provocando a dor. Essa dor na cervical que as pessoas sentem é porque elas estão utilizando a cervical de maneira errada nas atividades do dia a dia. E aí o que acontece? Quando você impõe um padrão respiratório, é tão difícil para ela fazer esse padrão que ela vai acabar usando os músculos acessórios. Olha só, eu tô com meu nariz meio entupido. Olha a força que eu faço aqui nos meus músculos acessórios para poder respirar, ó. Percebe? E aí quando você impõe um padrão e pede para o teu aluno inspira pelo nariz e solta pela boca, é isso que acontece com ele. Faz comigo. Experimenta fazer comigo. Faz aí umas 5 respirações. Profundas, tá? Profundas, do jeitinho que você pede para ele. Não bastasse isso, nesse momento aqui, o teu aluno, ele tá fazendo o quê? Ele tá fazendo um rolamento, ele tá fazendo uma flexão de tronco, ele tá fazendo algum movimento que é difícil. E ele fica lá. Faz 5 vezes. Percebe o que você sente no seu pescoço? Uma grande fadiga. Aí o teu aluno não melhora dessa cervicalgia nunca. E você não entende por quê. É claro que não é só isso. É preciso avaliar, entender qual é a causa dessa dor, entender o que está acontecendo com esse aluno, o que ele faz lá fora da sua aula, dar um monte de informações, munir ele de um monte de informações. Mas fazer esse padrão respiratório aqui é como se você jogasse uma lenhazinha na fogueira para piorar a dor. Olha a importância de você ter um método para avaliar o teu aluno, para descobrir a causa da dor dele e para planejar as aulas direito. Quando você não avalia, quando você não planeja a aula desse aluno com cervicalgia e quando você não entende exatamente o que está acontecendo com ele, você causa isso no pescoço do seu aluno. O pescoço dele vai ficar cansado, vai gerar mais fadiga,
mais sobrecarga mecânica e você vai piorar a dor. E quer saber do que mais? Você não vai nem perceber o que está acontecendo. Porque é uma coisa meio silenciosa. A priori, tá tudo certo. Você olha para ele e você fala, não tem nada de errado acontecendo. O movimento está correto, Tati. Já fiz de tudo para esse aluno. Só que você está inserindo um padrão. Você está planejando uma aula sem ter avaliado esse aluno. Peraí, ele tem cervicalgia. Ele está usando musculatura acessória. O pescoço dele está cansado, se estiver. Está gerando sobrecarga, ele já não tem movimento, é rígido. E eu estou provocando que isso piore na aula. Com as dorsalgias acontece algo muito parecido. O tórax já é a região mais rígida do corpo. O que você quer que o aluno faça? Derreta o tórax. Feche as costelas. O que acontece quando você fecha as costelas? Você trava tudo. Você impede qualquer movimentação das vértebras torácicas. E aí você vem para mim falar, Tati, por que eu não consigo ganhar mobilidade torácica com o meu aluno? Ele não faz as extensões, ele não faz os movimentos de rotação do tronco. Ele tem dificuldade até para fazer as inclinações laterais. É óbvio, você está boicotando ele o tempo inteiro. Mesma coisa. Quando você não tem um método, você não consegue ter essa consciência de que o seu aluno tem uma dorsalgia, por qual motivo ele tem essa dorsalgia, e a minha respiração vai piorar essa dorsalgia. Por este motivo. Entende como você começa a ligar os pontos quando você tem uma metodologia? E é isso que eu ensino para os meus alunos profissionais lá dentro do TSP. Eu ensino eles a pensarem. Você não precisa ficar procurando exercício novo, você não precisa ficar procurando 528 fichas de avaliação e nem aprender 376 exercícios novos na chair. E nem ficar decorando milhares de coisas e sequências e repertórios e criando aulas ultra diferentes e não repetir exercícios. Você não tem que se preocupar com nada disso. Você tem que se preocupar em ter um método para avaliar o teu aluno do jeito certo, para planejar as suas aulas do jeito certo, para evoluir o teu aluno do jeito certo. É entender por que você coloca um padrão respiratório em determinado momento da aula e aquilo tem todo o sentido e vai ao encontro do objetivo do seu aluno, né? Eu estou fazendo isso aqui para ele alcançar um objetivo. Ou não. Eu não vou fazer isso daqui justamente porque eu tenho um objetivo com esse aluno. Eu não quero que ele trave esse tórax. Eu não quero que ele trave os músculos abdominais. Eu quero mobilidade desse tronco. Por quê? O meu aluno precisa nesse momento. E por que o aluno precisa? Ai, não sei, Tati. Claro que você não sabe. Você não avaliou. Você não avaliou do jeito certo. Talvez você tenha avaliado. Eu sei que vocês fazem avaliação. Eu sei que vocês fazem. Vocês avaliam. Só que vocês não avaliam do jeito certo. Vocês não têm método para fazer. Vocês querem receita. Ai, Tati, qual é a ficha de avaliação que você usa? É isso aqui, ó. Ai, Tati, quais são as perguntas que eu tenho que fazer para o meu aluno na avaliação? Não sei. Quem é o teu aluno? Qual é o problema dele? De onde ele vem? O que ele come? Onde ele mora? Vai variar. Quem é essa pessoa? O que eu preciso descobrir dela? Você tem que aprender definitivamente a fazer as perguntas certas para ter as respostas adequadas para você planejar a sua aula. Não adianta você saber que o aluno tem hipertensão, diabetes, que a mãe dele teve câncer de mama, que ele já fez 3 cirurgias na barriga, que ele já torceu o pé há 32 anos atrás, que ele teve uma cirurgia de, sei lá, apêndice, não sei. Não adianta. Nada adianta. Nada disso adianta. O que você vai fazer com essas informações? Fala para mim. Você vai conseguir planejar uma aula adequada para dar para esse aluno com essas informações? Não. Aí o que você faz? Você compra curso de repertório, plano de aula. Aí você vai fazer cursinho para aprender a fazer planejamento de aula. Você não precisa fazer um cursinho para fazer planejamento de aula. Você precisa aprender os conceitos. Você vai aprender a fazer planejamento de aula a partir do momento que você souber avaliar o teu aluno. Senão não adianta nada, é mais um negócio que você vai decorar e você não vai conseguir usar. Porque não é usável. Ah, eu vou fazer um curso de pilates para idosos. Você não precisa disso. Tá perdendo seu tempo e seu dinheiro. Tá jogando a sua energia numa coisa que não vai te trazer resultado nenhum. Você não quer crescer? Você não quer abrir seu estúdio?
Você não quer ter, o estúdio que você tem aí hoje, você não quer encher ele de aluno? Você não quer contratar pessoas para trabalharem com você? Para você poder trabalhar menos, ficar com seu filho em casa? Meio período? Não é isso que você quer? Então para de inventar moda. Em vez de fazer o fácil, vocês ficam procurando dificultar as coisas. Tati, mas me dá a ficha, Tati. Eu preciso da ficha de avaliação. Você não precisa da ficha de avaliação, você tem que entender os conceitos. Por que você avalia? O que você tem que descobrir na sua avaliação? Não tem uma receita pronta. É um exercício de observação.